transplante de medula óssea é simples, mas com um pré e um pós procedimentos delicados e de risco. E é o tratamento indicado para determinados tipos de câncer e de doenças do sangue. Outro problema é a dificuldade de encontrar doadores compatíveis. Se o paciente não puder contar ou usar células tronco dele mesmo ou de um irmão gêmeo idêntico, ele vai ter que recorrer a um banco de medula óssea. E a chance de encontrar um doador compatível é de 1 para 100 mil. Esse é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Hamilton Pereira, do PT, autor do projeto Pró-Medula, e os médicos hematologistas especializados em medula óssea, doutora Ellen Carnevale e o doutor Rosenilson Souza. Os dois trabalham com exatamente transplante de medula óssea em Sorocaba, não é isso? Muito obrigada pela presença de vocês, deputado, muito obrigada. A gente voltar a falar dessa questão do transplante de medula óssea, das dificuldades de se encontrar doador, é sempre um assunto importante. Mas eu acho que a gente devia começar explicando o que é, primeiro, a medula, né? Porque muita gente não tem nem ideia do que seja ainda mais um transplante de medula. A gente pensa em transplante, pensa em um órgão sólido, pensa em fígado, coração, pulmão, é verdade, né? Até em pele. Mas medula óssea, deputado, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Bel. Então, nós temos aqui compartilhado com vocês desses programas que falam sobre saúde, né, a importância de medidas que salvam vidas, que salvam as pessoas, inclusive, de doenças graves, né, e crônicas. E hoje estamos aqui para falar transplante de medula óssea. Como você sabe, e aqui todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, nós, em 2004, apresentamos um projeto nesta Casa de Leis, projeto número 334 de 2004, que propunha a criação do Pró-Medula, um programa de doação de medulas ósseas no estado de São Paulo. O programa transitou pela Assembleia, por todas as comissões, chegou ao plenário e foi aprovado por unanimidade, por todos os deputados. Infelizmente, alguns dias depois, foi vetado na íntegra também pelo senhor governador, à época, José Serra. Argumento, deputado? Argumento de que este projeto não poderia ter sido apresentado por um deputado ou pela Assembleia Legislativa do Estado e deveria ter sido patrocinado pelo Poder Executivo. Então a gente espera que venha do Poder Executivo? Não, a partir daí, inclusive, eu passei a fazer uma negociação com o Poder Executivo, já conversei com o ex-secretário, infelizmente já falecido, né? Barradas, ele tinha assumido esse compromisso comigo de reenviar o projeto, ele achou que o projeto realmente era um projeto, ou é um projeto interessante, importante, ajuda as pessoas que têm patologias ligadas ao sangue, e que, portanto, deveria ser reenviado. No entanto, infelizmente, antes que isso acontecesse, ele foi a óbito, veio a falecer, e nós negociamos agora, recentemente, com o novo secretário de Saúde, Giovanni Guido Serri, e ele também, da mesma forma, se comprometeu em reenviar o projeto para a Assembleia Legislativa. Enquanto nós aguardamos, nós encontramos essas duas pessoas aqui, né? O doutor Robenilson, né? E a doutora Ellen, que são especialistas na questão do sangue, né? Hematologistas, e entendem do sangue e de todas as moléstias hoje ligadas à questão sanguínea. E eu estou, assim, fiquei realmente admirado com o conhecimento deles, bastante jovens, né? Mas profundos conhecedores destas patologias ligadas ao sangue. E aí, por sorte, ainda encontramos vocês que resolveram fazer esse programa na TV Assembleia. Tomara que a gente faça outro em breve falando da aprovação. O mais esclarecedor possível para os nossos telespectadoras, porque o programa, além de tudo, tem como objetivo convencer as pessoas que estão nos assistindo nesse momento a se tornarem doadores de medula óssea, porque isso é importante, isso salva vidas. Então vamos começar do começo, como se diz popularmente, vamos fazer o beabá. Doutora Hélia, obrigada pela participação. O que é a medula óssea? Porque muita gente fica pensando que é um pedaço de osso. Não é
o osso? É mais embaixo, digamos assim, ou é mais por dentro? Como é que é? O que é a medula óssea? A medula óssea ela é responsável pela produção das células do sangue, né? Nós temos as células de defesa do organismo, né? Que células são brancas. As células brancas. Glóbulos brancos. Isso, que são chamados leucócitos, né? Que são responsáveis por defender das infecções, né? Também é responsável pela produção da hemácia, das hemoglobinas, né? Que quando tem a carência, né, algum defeito na medula pode vir a ter anemia, né? E quando essa produção está deficiente, a gente precisa de transfusão de sangue, né? Que são as hemácias. E é responsável pela produção das plaquetas, que são responsáveis para o primeiro passo para a coagulação do sangue da gente, né? Ou seja, quando uma medula não funciona direito, a pessoa vai ter problemas de anemia, problemas de defesa do organismo e vai ter problemas para coagular o sangue. Qualquer machucado mais grave, que sangre muito, pode causar problemas sérios. Isso. Bom, a gente vai falar bastante. Doutor, onde fica a medula? O que é isso? Que as pessoas têm dificuldade de entender, né? Estava até falando no começo, não é algo que você pegue, não é sólido, digamos assim. Não. Primeiro, nós queríamos agradecer o convite para falar. Bem, primeiro, o que é medula? Medula, isoladamente, o termo semântico significa aquilo que está no meio. Então, medula significa apenas aquilo que está no meio. A gente tem a medula óssea, ou seja, o que está no meio do osso. A medula espinhal, aquilo que está no meio da espinha. A medula renal, que está no meio do rim. Cada um é um tecido diferente. Então, sempre que a gente se refere, espera a medula óssea. A medula espinhal é o tecido nervoso que fica no centro da espinha. Ele é um tecido de condução elétrica, não existe transplante de medula espinhal. A medula renal é o tecido do centro do rim. É uma outra condução. Como a Ellen explicou, a medula óssea é aquela responsável pela produção de células sanguíneas. Como o nome diz, medula óssea está no meio do osso. É o famoso tutano. É o tutano. É o famoso tutano. O que acontece? Esse tecido, que é um tecido gelatinoso, que está incrustado no interior dos ossos, ele é responsável por essa função. Então a medula óssea está em todos os ossos, a gente pode dizer assim? Não. A medula óssea, ela está quase em todos os ossos, mas a medula óssea que produz realmente sangue, ela está principalmente nos ossos chamados chatos, ossos do crânio, estão também nas costelas, nas regiões proximais do úmero e da bacia. O restante, que é a medula óssea amarela, que a gente chama, é tecido gorduroso, que preenche o restante do espaço. Certo, mas o que interessa é essa medula óssea que está mais na parte superior. Exato, que produz as células sanguíneas. Quer dizer, é algo que as pessoas não têm nem ideia, né? De que dentro do osso há a medula óssea e que é ali que se produz as células, né, deputado? Imagine o seguinte, quando eu ouvi falar pela primeira vez de medula óssea, eu imaginava que fosse algo dentro da coluna vertebral. Eu também tinha certeza, porque era um pedaço de um determinado lugar. Abrir a coluna vertebral para retirar, né? Eu me recordo quando meu garoto, o mais velho, que hoje está com 27 anos, tinha 3 anos de idade, ele sofreu uma suspeita de uma patologia que exigia você tirar o líquido, né, para fazer um exame. A meningite. E eu imaginava, exatamente. E eu achava que era isso, que isso era a medula óssea. Era a medula, portanto, a medula da coluna, a medula espinhal. Né? E não é isso. Só mais tarde eu vim saber que não era isso. Né? E hoje nós estamos aqui com alguns especialistas que podem explicar melhor para os nossos telespectadores do que se trata. Pois é. O que são as patologias da medula óssea? Que provocam esse não funcionamento dela, correto? A medula óssea, a leucemia, que é mais comum, né, que seria a medula óssea sendo invadida por células mesmo que ela produz, mas elas não chegam a se diferenciar. Elas param numa fase de maturação, de diferenciação e ficam ali. Então elas acabam atrapalhando o funcionamento da medula
né? E daí, como eu disse, né, vai acabar causando anemia, defesa baixa. Ou seja, são células que não são nem hemácias, nem leucócitos, nem plaquetas. São elas células são coisas que diferentes. estão na fase inicial de diferenciação, porque como a gente disse, a medula que produz essas células. E elas vão modificando, elas tem várias etapas. Nascem, digamos assim, iguais, todas as células. Aí, na medula é que elas vão se diferenciando. Isso. E dependendo do tipo de linhagem que elas estão diferenciando, tem as leucemias mieloides agudas, as linfóides agudas, né? Qual a diferença entre mieloides e linfóides? A linhagem dela, né? A linfóide são aquelas que na fase de produção dos linfócitos, né? E a mieloide na fase de produção dos granulócitos. Né? Então cada uma para de crescer, digamos assim, numa determinada idade. Isso. Pra gente traduzir, né? E o tratamento também muda, né? Mas como a medula está doente, né, nesses casos, então o objetivo seria dar uma medula nova para o paciente com o tratamento. No caso da leucemia também? No caso da leucemia também. Também, são todas doenças que precisam de transplante de medula óssea. Não há outro tratamento. Na verdade, tudo depende, o próprio tipo de leucemia, né, depende de vários fatores, né, genéticos também, né, onde o tratamento que pode se ofertar melhor para o paciente seria o transplante de outra pessoa, né? Mas quando a gente indica um transplante de medula óssea, tudo tem sua indicação, na verdade, né? Quando ele é superior ao resultado do paciente fazer só a quimioterapia, né? Isso acho que o Dr. Rubinus consegue explicar. Isso, então, por favor, já que ela passou a bola. Didaticamente, aí você pode imaginar a medula óssea como uma árvore. Imagine que existe um tronco e desse tronco se bifurcam vários galhos. As células que estão mais embaixo no tronco são chamadas de células-tronco. Exatamente isso. São aquelas células que, como numa árvore, dão origem a vários galhos diferentes. Certo. Então, cada um desses galhos são células já diferenciadas, como a Ellen falou. Certo, mas as células-tronco, elas têm a possibilidade de virar qualquer um. Exato, dessas células posteriores. Então, por isso são chamadas de células-tronco, elas dão origem a várias coisas diferentes. Então, assim, são danadas elas, né? Elas servem para muita coisa. Ainda está sendo estudado, mas elas são danadas, né? Então, assim, a depender de cada galho que dê um problema, a gente tem uma doença diferente. Certo. Então, existem galhos das células-tronco que são linfócitos. Quando você tem uma leucemia, por exemplo, leucemia linfocítica. Se um galho é um galho mieloide, chama leucemia mieloide. Tem algumas situações em que simplesmente não nascem os galhos. Então, se chama isso de aplasia. Então, não nasceram, as células não proliferaram. Isso aparece muito cedo? Pergunta de leigo. Cedo no que contexto? Da própria célula-tronco. Mas ela pode atingir qualquer idade. Entendi. Ou seja, simplesmente de produzir. Então, existem várias doenças diferentes. Essas doenças podem ter origens diversas, desde genéticas hereditárias, até genéticas adquiridas, mutações que acontecem na radiação, por submissão a quimioterapias, outras, toxicidades infecciosas. Existe uma miríade de causas para essas aberrações aí no desenvolvimento normal da medula. E para cada área dessa a gente dá um nome específico. Mas, de modo geral, o que você faz quando um deles dá problema? Você não pode plantar um galho no lugar. Você tem que pôr uma célula-tronco, novamente, para germinar. Você tem que arrancar a árvore. Mais ou menos isso. Só para nos cortar a fase inicial e replantar alguma coisa ali que seja... Gente, me dá arrepio só de imaginar como tirar uma medula. Você mata uma medula, é isso? Sim. Doente para criar outra. Substituir por outra. Agora é interessante isso, né? Porque esta patologia eu imaginava que fosse única. Quer dizer, a pessoa tem um problema no sangue, né? Porque ela é, inclusive, vulgarmente conhecida como câncer no sangue. Né? Agora, o Dr. Rubinus está explicando que existem vários tipos. Vários, né? A leucemia não é igual ao problema
uma aplasia. São coisas diferentes. Ou é diferente de uma anemia falciforme, por exemplo, que também é uma doença da produção dos glóbulos vermelhos. É um dos grandes galhos lá da anemia falciforme. Só que na anemia falciforme também você não consegue transplantar só as células que dão origem aos glóbulos vermelhos. Então você tem que transplantar a célula tronco. Ou seja, também é indicado a transplante de medula. Em algumas situações específicas, em alguns países adotam isso como política. Há essa indicação formal, não é indicação feita oficialmente no Brasil. Bom, nós vamos para um intervalinho, daqui a pouco a gente volta para explicar como é que faz para você matar uma medula óssea para transplantar e colocar outra no lugar. Da onde vem? Pode vir da gente mesmo, pode vir do irmão gêmeo, pode vir de uma outra pessoa, a compatibilidade é difícil, mas como matar? Como assim? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso no próximo bloco.